Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, nos ampare. Como vocês viram ali o título, a explicação da mecânica do passe. Então, através desse trabalho, procuraremos conhecer, dominar e exercitar as técnicas adequadas de transmissão do passe, porque é um campo de trabalho, sobretudo, àqueles que se dedicam à mediunidade. Jesus impunha as mãos e curava os enfermos. E transmitia a todas aquelas criaturas que o procuravam os bens da saúde. E o seu amoroso poder conhecia pormenorizadamente todas as dificuldades daqueles que o procuravam. Ele sabia, porque ele conhecia os menores desequilíbrios da natureza. E sabia onde devia ser restaurado, onde devia restaurar a harmonia. É lógico que nenhum ato do mestre é destituído de significado. Então, quando Jesus impunha as mãos, nós sabemos que temos hoje o movimento socorrista através dos passes, imitando o trabalho de Jesus, revivendo aquilo que Jesus nos ensinou. E é lógico que os passes, como transfusões de energias, de forças psíquicas, espirituais, eles são preciosas energias que fluem do doador para atingir o paciente, para atingir aquela pessoa necessitada, aquela pessoa enferma. E é lógico que nós não podemos nos equiparar a Jesus ainda, né? Um dia, talvez, quando atingirmos a perfeição. Porque Jesus sabia, Jesus era capaz com a sua perfeição. Mas nós, hoje, podemos continuar essa obra de amor através das mãos fraternas, imitando Jesus, buscando no seu exemplo, no seu trabalho, uma forma também de doação. Porque seria audácia nossa conseguir os mesmos resultados de Jesus. Impossível. Mas o trabalho socorrista no bem, aquele trabalho de doação amorosa para aquele enfermo, deve ser uma postura nossa, de discípulos de hoje, né? Seguidores de Jesus que queremos e pretendemos ser. Então, Jesus impunha as mãos e cabe a nós continuar essa obra de amor. Portanto, não desprezando a magnífica lição de Jesus, nessa, como diz, nessa obra de amor. Para nós entendermos sobre o passe, nós temos que entender o que é o magnetismo. Entender um pouquinho sobre magnetismo. O Mesmer, que era um estudioso, um cientista, na época de Kardec, um pouco antes do surgimento do Livro dos Espíritos, ele já pesquisava sobre o magnetismo. Tanto que quando Kardec tomou conhecimento dos fenômenos das mesas girantes, ele disse, os amigos diziam, a mesa pode ser magnetizada. A mesa recebe o influxo das mãos daqueles magnetizadores e se movimenta, agita de um lugar para o outro, se levanta. Tudo bem, Kardec achou que era um fenômeno perfeitamente normal. Mas quando o seu amigo disse, a mesa responde a perguntas inteligentes, qual foi a resposta do professor Rivaio na época? Ele disse, enquanto não me provarem que a mesa tem nervos para sentir e cérebro para pensar, para mim é conversa para se dormir em pé. Então, ele não acreditou. É a reação do cientista que quer uma explicação lógica.
Então, o magnetismo já era conhecido, Kardec, ou o professor Rivaio, na época, já tinha conhecimento do magnetismo. O que é o magnetismo? O magnetismo representa as forças acumuladas no indivíduo e produzidas, né, por ele mesmo, com a possibilidade de serem emanadas em direção a um alvo, em algum objetivo. Então, para nós entendermos o passe, nós precisamos entender que o nosso organismo é uma máquina perfeita, que André Luiz se compara a um dínamo. O dínamo tem o poder, nos veículos, aí quem entende, mas ele nos diz, de absorver uma energia, assimilar energia, transformar e emanar, doar essa energia, né? Irradiar, vamos dizer assim, essa energia. Então, o nosso organismo é essa máquina, que é saturada dessa energia vital. E essa energia é uma força magnética que nos envolve. Hoje, já as fotos Kirlian, na Rússia, na Universidade Kirov, eles fotografam essa energia, que ela é diferenciada entre as pessoas. Uns têm uma energia maior, mais extensa, outras mais curtinha, outras uma energia, uma coloração X, outra Y. Então, são fatos já comprovados. E essa energia forma o que André Luiz chama de aura psíquica, que seria uma emanação que todo o nosso organismo é capaz de irradiar. Então, essa força magnética nos envolve, formando a aura psíquica, e algumas pessoas têm a facilidade de transmitir essa energia. Esse magnetismo, essa força psíquica, essa energia. Como a pessoa tem essa capacidade, ela é chamada de magnetizador. Pela sua vontade, ele impulsiona o fluido, essa energia, e atinge o alvo, magnetiza aquilo que ela quer magnetizar. Então, o magnetizador que desenvolveu essa capacidade, porque isso é de treino, de desenvolvimento, esse não interessa para nós. Nós vamos nos interessar, vamos nos preocupar com aqueles que são intérpretes da espiritualidade, portanto, passistas, que possuindo energia, sabe que essa energia independentemente de eu ter a capacidade de emanar e de favorecer, eu recebo o impulso da espiritualidade e, nesse impulso, eu dirijo pela minha vontade, meu pensamento, uma energia em favor do enfermo. Então, no caso passista, ele não precisa ser um magnetizador, mas ele vai desenvolver com o tempo, porque é um tipo de mediunidade, inclusive, que pode ser exercitada. Quanto mais, melhor a gente fica, mais exercendo isso. Então, o passista é isso, é aquele que serve ou melhor, que os espíritos servem de intermediário para a emanação e o fortalecimento dessas energias psíquicas, certo? Então, o magnetizador não vai ser interesse do nosso estudo. Sim, o passista que recebe da espiritualidade, dos espíritos elevados, essa força. Mas o que é o passe? O passe é a transmissão de energias espirituais. Então, essas energias são conduzidas, elaboradas pelos espíritos elevados, pelos mensageiros de Jesus, e, através do passista, elas são direcionadas ao paciente, certo? Então, o passe, ou esse poder de transmissão desse fluido magnético, dessa força psíquica, dessa energia magnética, ela vai obedecer à vontade. Então, o passista, ele vai desejar favorecer aquele que o procura. Ele vai desejar que aquela energia interpenetre as moléculas, nos espaços intermoleculares, para que a pessoa se beneficie dessa energia. Então, por isso, ela é uma emanação, o passe é uma emanação
controlada da força mental sob a alavanca da vontade. Por isso que nós falamos, né? A vontade do passista será o instrumento de condução dessa energia psíquica. E as técnicas devem basear-se na simplicidade para a aplicação do passe, né? Discrição, na ética cristã e compreender que todas as bases para o acontecimento desse fenômeno de transmissão dessas energias vai estar fundamentado naquilo que vocês já estudaram. Concentração, prece, né? Irradiação, porque vocês já estudaram isso, né? na sequência aqui das aulas. Então, eu concentro para que o meu pensamento não se distraia e vá por outros caminhos. Eu estou pensando naquele objetivo a que me proponho. Em seguida, a oração que nos ajuda sobremaneira, nós vamos sintonizar com Deus, buscar pensamentos de amor, de fraternidade, naquele momento, e emitir o desejo, né, irradiar em favor do paciente. Então, vocês vejam que é um trabalho assim, simples, né? Vamos ver. Então, é por isso que deve ser de discrição, de simplicidade, porque o que vai valer? O que vai valer é o pensamento. O que vai valer é o desejo do passista. É a sua condição de fraternidade, de amor na transmissão do passe. O passe espírita. Pelo passe, sobretudo naquele que se baseie no manancial da prece, ele pode soerguer a vontade. É o que eu falei. Ele interpenetra as moléculas e a criatura é capaz de ter revigorada a sua energia, né? Então, a mediunidade curativa se reveste da mais alta importância, desde que alicerçada nos sentimentos de fraternidade. Por isso que quando nós falamos no passe espírita, nós devemos entender que aquele que deseja desenvolver em si essas forças peculiares ao trato da saúde humana, deve se basear ou deve se preocupar com as condições pessoais, físicas, morais, espirituais, de conhecimento doutrinário, porque tudo isso vai auxiliar o passista a conseguir, assim, melhores resultados. E a mediunidade curativa, gente, é de grande importância. Imagine como é bom a gente poder aliviar uma dor de alguém, aliviar um sofrimento que esteja ali, assim, causando aflição. Olha que bênção que é para a criatura que recebe isso, e como é bom para nós se tivermos essa possibilidade. Então, para se conseguir objetivos, resultados satisfatórios, nós temos que observar essas condições, vamos dizer assim, né? De preparo doutrinário, preparo físico, e nós vamos falar mais um pouquinho logo em seguida. Então, vamos fixar no fundamento principal da aula como ocorre o mecanismo. O passista é o medianeiro. Lembra que eu falei no começo? Ele é intermediário. Pela vontade, emite o fluxo energético em direção ao paciente. Então, ele é medianeiro porque a energia vem da espiritualidade. Amplia a sua capacidade energética. E, pela vontade, ele direciona ao paciente essa força psíquica. E o que acontece? Forma-se um elo de forças que ainda é imponderável para o nosso mundo. Mas já existem até aparelhos que medem isso, né? Alguns aparelhos que estão sendo colocados que medem a energia magnética das pessoas, energia fluídica das criaturas. Diz que mediram a do Chico Xavier e que ela tinha 10 metros. Então, eu imagino que sim mesmo, porque ele era um espírito que emanava amor, né? Então, no mecanismo, pela vontade, o passista emite o fluxo e
esse fluxo obedece à energia dos espíritos que estão em auxílio naquele momento. E aí, estabelecida essa ligação, a esfera superior vai fluir, porque formou um elo, fluir conforme o merecimento da criatura, conforme o desejo e as condições do paciente. Então, é evidente que uma pessoa como Chico Xavier, que era a encarnação do amor, vamos dizer assim, ele conseguia uma energização muito maior do que nós comuns, ou eu igual, assim, eu penso assim, que tem uma vida comum. Então, depende também disso. O fluxo energético que vem da espiritualidade amplia a nossa capacidade e vai beneficiar o paciente conforme o seu mérito, porque às vezes a pessoa toma o passe completamente desligado, sem interesse. Nós vamos ter uma aula sobre os resultados do passe. Então, a nossa vontade como receptor também é muito importante. Eu tenho uma prima que ela ficou muito doente, tudo, e as pessoas ofereciam de ir lá dar passe. Ela falava, não quero, se trancava no quarto. E o rapaz, a pessoa que foi aplicar, que ia aplicar, falava assim, não tem importância, nós vamos aplicar daqui mesmo. E realmente aplicava, fazia a prece e tal. Mas imaginem uma pessoa refratária que não quer receber, né? Ela anula, com certeza, muitas energias. Então, por isso que ele diz, essa energia obedecerá na medida dos créditos de um e de outro, do passista e do outro. É igual uma pessoa completamente desligada que vem aplicar o passe, a doação que ela oferece é bem menor do que aquele que coloca-se com grande amor em oferecer aquela energia. É diferente, não é, gente? Então, vamos às condições, por isso que nós falamos. As condições do ambiente. O ambiente deve estar preparado, adequado, porque a espiritualidade faz uma verdadeira asepsia nos ambientes. Então, o que acontece? Por exemplo, aqui nós temos a sala do passe. Ela é reservada para isso. Eles colocam, às vezes, aparelhos apropriados para beneficiar as pessoas que vão receber a energia. Então, é um lugar que deve... Não quer dizer que não pode fazer mais nada ali naquela sala, não. Mas evita-se para que o ambiente esteja sempre saturado das energias espirituais, que fluem da espiritualidade, né? Então, essas condições de local, de recinto adequados, são situações favoráveis para o exercício e aplicação do passe. Do passista, não há necessidade de incorporação mediúnica. Ao contrário, ele tem que estar atento, porque ele aplica num, depois vem outro. Então, às vezes, as pessoas se deixam levar porque a espiritualidade virá. E ela se entrega à passividade mediúnica. Não pode. Ela tem que ter o controle, saber o que está acontecendo, né? Para que ela possa oferecer o melhor para a pessoa que ela vai atender. E ainda, não fazer aconselhamento na hora. Então, por exemplo, eu estou dando passe e eu percebo uma intuição, uma coisa daquela pessoa. Esse aconselhamento não pode ser feito naquela hora. É um momento de unção cristã, de discrição, de silêncio, de doação de energias. O aconselhamento poderá ser feito posteriormente. Você pode falar, me procure no final. Para a hora que terminou o passe, fala, a hora que terminar a reunião, me procure, que eu quero te falar uma coisa. E, às vezes, temos que ter muito critério, porque nem tudo nós podemos falar. Às vezes, uma orientação positiva, sim. Do contrário, nem aconselhamento. Muito cuidado. Vai falar que viu uma bruxa lá atrás do rapaz, lá, ele vai ficar assustado, vai ficar pior ainda, vai sair mais doente daqui. Então, nós temos que ter muito cuidado, né? E ainda, a forma correta é a imposição de mãos. Por quê? As nossas partes extremas têm facilidade de emissão de energia. Não há necessidade. Kardec fala que basta o pensamento. Mas Leon Denis explica que as partes,
extremas, têm facilidade para emissão da energia. Por isso, imitando Jesus, nós impomos as mãos. E também nós, ainda na nossa incapacidade, ainda até dificuldade de doar só pela mente, a mão nos ajuda bastante, né? Essa exteriorização da energia. Então, imposição de mãos, evitando formalismo. Tem que pôr a mão de tal jeito? Não. Imponha as mãos com amor, com discrição. Não deve tocar o paciente. Não há necessidade, para evitar constrangimentos. Não há necessidade. Não há necessidade de mexer a mão e de descer e passar em volta do corpo. Não há, nada disso. O passe deve ser simples. Imposição de mãos, doação mental de energias. E tudo isso vai fugir à descrição doutrinária, gente. Então, às vezes, podem ser entendidos como práticas errôneas e como desfavoráveis ao equilíbrio da criatura, né? De repente, a gente faz uma escovinha lá, paga 30, aí faz assim, né, estraga nosso cabelinho. Mas não tanto por isso, mas, sobretudo, porque podemos constranger. Porque nós temos homens aplicando passes em mulheres, mulheres em homens em homens, tem todos os casos. E aquilo pode causar constrangimento. Então, muito cuidado, muito... E do paciente? Nós vamos ver na aula sobre os resultados do passe, sobre o paciente, que ele deverá estar receptivo. Quando ele não quer receber, ele vai se tornar refratário, certo? Nós vamos correr um pouquinho, que já vai passando da hora. As finalidades. Diz André Luiz que o passe é apoio eficaz a todos os tratamentos. Não tem contraindicação, gente. É agente eficaz contra as dificuldades no campo da alma. Quer dizer, que além de beneficiar-nos fisicamente, nos beneficia espiritualmente, né? É asepsia para o espírito, porque nós reenergizamos, nós melhoramos a nossa condição de coragem, de fortalecimento para enfrentar as dificuldades. E é um dos mais legítimos complementos da terapêutica usual. A gente está com um problema, a gente toma um remédio, a gente vai tomar um passe no centro, a gente bebe água fluidificada, tal, e o passe tem essa característica. É mais um dos legítimos complementos, né? Da água, da irradiação que é feita, do nome que a gente colocou lá, tudo isso. Isso é o passe. E já concluindo, nós temos que lembrar que o passe, sendo transfusão de energias, ele altera o nosso campo celular. As energias interpenetram pelos espaços intermoleculares das nossas células e vai nos reenergizando, restaurando essa força magnética, interpenetra as fibras microscópicas das células, restaurando as enfermas, revitalizando as sãs, proporcionando um restabelecimento mais rápido dos tecidos. E ainda, no socorro magnético, nós temos que lembrar que o trabalho é de solidariedade pura. E esse trabalho, desde que a gente tenha o ardente desejo de ajudar, de auxiliar, nós invocamos através da prece esse auxílio e vamos oferecer ao paciente. E é importante lembrar que onde surjam a humildade, o amor, o amparo divino é seguro e imediato. Aquele que quer ajudar sinceramente receberá o apoio da espiritualidade. Jesus curou, os discípulos curaram, e é sempre útil curar os enfermos. Mas temos que lembrar da importância do corretivo espiritual. Porque, às vezes, a gente está sofrendo uma dificuldade e a gente vem buscar o passe, e é um direito e até muito bom. Mas nós não queremos mudar aquilo que pensamos ou o hábito que temos. Então, às vezes, nós não queremos modificar as nossas posições e posturas diante da vida. Então, é onde o passe
ele é maravilhoso, mas, acima de tudo, é importante o corretivo espiritual, que nos libertará das enfermidades do corpo e do espírito. Por quê? Se eu tenho raiva de alguém, eu venho tomar passe, aquilo está me incomodando e tal, mas eu não sou capaz de perdoar, eu não sou capaz de esquecer aquilo. Então, o corretivo espiritual aí não alcançou, né? Porque sabemos que as nossas doenças têm origem nas nossas pessoais aquisições, né? Nas nossas próprias construções espirituais. Então, é importante o passe, é importante a ajuda, é importante o trabalho, é importante a busca desse recurso. Mas, acima de tudo, é importante a nossa reforma íntima, mudando sempre para melhor a nossa postura diante da vida, diante daquilo que necessitamos. Então, para o passista, é a sublime oportunidade de trabalho em que o cooperador dedicado muito pode fazer na extensão do bem com Jesus. Então, que Jesus nos ampare e vamos nos dedicar mais a esse trabalho tão dignificante.